Você está preparado para um novo tempo em sua vida? Você está preparado para uma nova estação? Então fica ligado, temos uma palavra de Deus para você. Shalom, queridos irmãos, graça e paz. Muito feliz aqui com mais uma edição do Boletim da Fé. Eu creio que temos uma palavra de Deus que vai abençoar o teu coração. Então nós sabemos, né, irmãos, que estamos nesse período agora de aniversário da igreja, estamos comemorando mais um ciclo, né, mais um ano de vida que Deus concede de atividades ministeriais à nossa igreja, e isso nos faz muito, muito feliz, nos traz muita felicidade, e eu creio para você também que faz parte dessa visão, e você também que de uma certa forma está conectado aí nas redes sociais. E nós entendemos que Deus é um Deus que marca as estações, Ele é um Deus que estabelece ciclos, temporadas, estações, não só na vida da sua igreja, mas nas nossas vidas também. E eu creio que nós estamos prestes a entrar num novo tempo, numa nova estação. E eu queria que você tivesse ligado para essa palavra que Deus tem para a sua vida, que vai marcar definitivamente a tua vida e vai te preparar para esse novo tempo. Eu tenho um texto bem interessante no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então esse texto, queridos, ele nos traz uma instrução bem clara da parte de Deus, que tudo que chegar para você, você deve fazer conforme as suas forças. Não há, digamos, uma seletividade. Não, eu vou escolher, eu acho que isso aqui está bom, eu vou escolher isso ou outro. Não. A palavra de Deus nos mostra, nos dá clareza que as oportunidades virão, as chances virão, mas precisamos estar atentos, ligados, né, nesses movimentos do Espírito e agarrar essas oportunidades quando elas chegarem às nossas mãos. Não é verdade? Deus é um Deus bom, né? Deus nos favorece dia após dia. Temos visto, né, na nossa igreja, nas ministrações, que Deus além de ser um Deus bom, tem aquele louvor que diz: Deus é bom, mas Ele também nos favorece a cada dia e Ele nos cumula de bênçãos. Essas bênçãos, queridos, elas são destinadas a nós. Muitas vezes, nós seremos canais de bênçãos para outras pessoas. Isso pode acontecer. E muitas vezes, essas bênçãos chegam para a gente através do Senhor, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua benignidade, apesar de nós, né? Parece que a gente não está, digamos, correspondendo, né, à expectativa de Deus, mas mesmo assim, apesar de nós temos sido favorecidos e agraciados com essas bênçãos e essas graças do nosso Deus. Então, a gente entende por esse texto que a gente não deve desperdiçar as oportunidades, mas fazer com alegria, superando com a força do Senhor os obstáculos, as montanhas, né, os problemas que surgem na nossa caminhada. E eu creio, irmãos, que para uma temporada como essa que nós estamos entrando, muitas portas e muitos horizontes estarão abertos diante de vocês, porque Deus está com cada um de vocês, não é verdade? Então, a nossa palavra é que vocês estejam preparados para essa estação de multiplicação, que ela já está sobre nós, eu creio, já estamos provando, né? Experimentando esse favor, essa multiplicação que vem de Deus sobre as nossas vidas. Na palavra de Deus, em muitas vezes, né, lá com os grandes heróis da fé, com aqueles grandes homens de Deus, aqueles exemplos que a gente tem nas Escrituras, muitas vezes Deus chega para ele e pergunta: o que é que você tem nas mãos? E eu faço essa pergunta neste dia, nesse horário que você está assistindo, manhã ou tarde ou noite, não sei bem, mas nesse instante Deus pergunta para você: querido, o que é que você tem nas mãos? Porque é com isso que você tem nas mãos que Deus vai te usar, vai abrir as portas, vai te dar oportunidades. Então não desperdiça
ou não despreza aquilo que já chegou às tuas mãos. Tem outro texto também que me chama muita atenção e está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim, ó, antes, ou seja, antes de tudo, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Veja que esse texto, ele fala muito forte aos nossos corações. Primeiro, a gente precisa reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, né? O que é que Deus já fez? O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus fará, né? A gente entende, né? Existe até um louvor que diz que Deus está trabalhando. Então, Deus, de fato, sempre está trabalhando em favor daqueles que esperam nele. Então, você tem esperado no Senhor, você tem colocado suas expectativas em Deus, então saiba que Deus está nesse instante, agora mesmo, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mas Ele está trabalhando a seu favor. E muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, mas eu não tenho força para isso, eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento. Não se preocupe, querido. Quando Deus coloca um sonho no teu coração, quando Deus abre uma porta, uma oportunidade, saiba que a graça e o favor virão sobre você e você vai desfrutar, de fato, dessa companhia, né? Dessa ajuda do Senhor Deus, nosso Pai. E quando Deus faz isso, né? Quando Ele abre essas portas, Ele nada mais está fazendo do que confirmando a aliança dele. Então existe uma confirmação. A Bíblia diz, para confirmar sua aliança. Ele está confirmando a aliança. Hoje você está debaixo de uma aliança de sangue, uma aliança preciosa, paga com o precioso sangue do seu filho, e saiba que isso vai gerar graça, favor e misericórdia sobre a sua vida. E quando ele faz isso também, ele confirma o que ele falou através dos seus antepassados, dos seus profetas, né? Dos profetas atuais que ele tem usado como instrumentos de Deus para trazer a visão que tanto a gente precisa para seguir os nossos objetivos e os nossos sonhos. Tem dois textos também que eu creio que se adequa a esse novo tempo, a essa nova estação que a gente está vivendo. O primeiro está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim, ó, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse texto está lá no Velho Testamento, mas existe outro texto também sobre esse tema que está no Novo Testamento, agora em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então veja que aqui esses dois textos ele está falando sobre eternidade. Então na realidade, queridos, nossas decisões, nossas ações, nossos pensamentos, nosso dia a dia, ele tem que estar permeado ou mergulhado nesse senso de eternidade. A gente não pode fazer as coisas ou tomar decisões só talvez olhando para o aqui, para o agora, para alguma oportunidade que tem surgido, mas não, sempre ter esse senso de eternidade, né? De que fato as minhas escolhas, as minhas atitudes, as minhas atividades vão afetar a eternidade, não só na minha vida, mas na vida daqueles que estão debaixo da minha influência. E parece até um paradoxo, né? Nós, a nosso ver, nós somos finitos, né? A gente olha assim, meu Deus, há uma finitude, a vida é tão curta, né? Como é que eu posso desenvolver esse senso de eternidade? E a própria palavra traz essa realidade, que Deus colocou a eternidade em nossos corações. E para você perceber essa eternidade, para você viver as realidades dessa eternidade, você precisa desenvolver um relacionamento com o Deus eterno. Ele é invisível, mas é real, a gente sabe disso. Você não pode vê-lo, como a Bíblia diz, né? Não atentando para as coisas que se vê, que se não vê, que se vê, mas atentando para aquelas que se não vê. Então Deus é um Deus eterno, é um Deus real,
e quando eu desenvolvo esse relacionamento com Ele, aí sim, tudo aquilo que eu passo a pensar, a fazer, a agir, minhas atividades, né, meus objetivos, eles passam a ter essa conotação de eternidade. E quando a gente fala em eternidade, a gente passa a ter outro foco na nossa vida. A gente deixa de valorizar tanto as coisas, né, ou somente as coisas, mas a gente passa a valorizar aquilo que de fato tem valor, que são vidas, que são pessoas. Então, de que fato aquilo que está no teu coração, os teus projetos, tem vidas envolvidas? Será que você tem colocado vidas ou você só tem projetado coisas para projetos ou sonhos para coisas, para realizações, né? Para bens pessoais? Nada contra isso, mas de que fato as tuas ações, os teus projetos têm tocado em vidas, né? Em pessoas, têm mudado o destino de pessoas, e esse de fato a gente só consegue desenvolver esse tipo de atitude quando a gente tem esse senso de eternidade. Existe outro texto também que eu creio muito útil ou muito adequado para um novo tempo e para uma nova estação na tua vida. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Presta bem atenção. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então veja aqui, esse texto ele nos traz um grande ensinamento. Primeiro, Deus nos coloca em lugares. Veja que aqui Deus tomou o homem e o colocou. Então, da mesma forma, hoje, mesmo que você não perceba isso, mas Deus te coloca em lugares. Você não está onde você está por uma simples coincidência ou por uma obra do acaso, mas saiba que Deus está envolvido neste local que você está. Se é uma escola, se é um ambiente de trabalho, a tua própria igreja, a tua comunidade, o teu grupo de conectados, né? A nossa igreja aqui, a gente são grupos familiares, que a gente chama conectados em família. Então saiba que nesses lugares foi o próprio Deus que te colocou. Mas Ele não simplesmente Ele te coloca lá. Ele vai te colocar lá, mas Ele vai te conectar a pessoas. E essas conexões é que vão trazer luz, vão trazer revelação para o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Então não despreza, querido, onde você está. Muita gente tem murmurado, tem sido, digamos, ingrato, né? Porque meu trabalho não é bom, eu estou sofrendo perseguição, mas saiba que foi Deus que te colocou lá. E você está lá para um propósito, né? Então esteja atento a esses movimentos de Deus, aonde Ele está te colocando, as pessoas que estão se conectando com você, porque saiba que a partir disso, a partir do querer de Deus e da palavra de Deus e dos princípios, de fato, o propósito da tua vida será estabelecido. A gente vê, né, queridos, que na realidade os princípios das Escrituras Sagradas, os princípios contidos na Bíblia, elas vão estabelecer o modelo e o padrão como a gente deve conduzir nossas vidas. Então, muitas vezes a gente está andando de uma forma ou andando em caminhos que estão desconectados da palavra. Precisamos a cada dia estar fazendo esse checklist, corrigindo e trazendo, ajustando a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas associações, as nossas amizades, os nossos sonhos, os nossos planos, trazendo tudo isso em conexão com a palavra de Deus. E aí é certo, prosperidade e sucesso virão. Esse texto também, ele traz dois temas que me chamam bem a atenção. Ele diz que o homem foi colocado ali para cultivar e guardar. E quando eu vejo essas duas palavras, algumas coisas pulam ao meu espírito, né? A primeira, cultivar, né? Cultivar que é uma palavra que tem a ver com o quê? Com vida, com multiplicação, com crescimento, né? Com semente. Então veja que onde você está colocado, suas ações, elas têm que ter este senso de multiplicação, de cultivar, de aumentar aquilo que Deus encontrou nas tuas mãos, ou Ele mesmo colocou nas tuas mãos. Você tem essa tarefa de estar multiplicando, né? Estar desenvolvendo, estar gerando vida. E você, para isso, tem o quê? Confissões, sementes que são... a própria palavra de Deus, ela é uma semente que vai gerar essa vida e essa multiplicação em sua vida. Mas diz também que o homem foi colocado para cultivar e o guardar. Guardar
é uma palavra que me faz lembrar o quê? Administração, né? Tomar cuidado, proteger, preservar. Então, querido, aquilo que veio à tua mão, né? Pode ser que você, não, eu estou hoje servindo no ministério e ninguém me nota, é uma coisa assim bem ali, escondidinho e tal, mas saiba que se você administrar bem isso, guardar, proteger, preservar, essas coisas serão multiplicadas e você passará para novos níveis e níveis maiores de influência. E isso é o que Deus quer em tua vida. Essa questão também de cultivar e guardar me lembra o texto lá de Mateus, capítulo 25, já estou chegando ao final, né? Na primeira parte, ele fala sobre a parábola das 10 virgens. Você já as conhece, queria até te incentivar a ler. E fala daquelas virgens que estavam esperando o noivo, umas tinham azeite, outras não tinham azeite, e fala de prudência e negligência, né? Como a gente precisa estar preparado para as oportunidades que virão, né? As portas que vão se abrir em nossas vidas. E descendo mais um pouco no próprio capítulo de Mateus 25, a gente encontra a parábola dos talentos. Aí o foco agora é mais nessa questão de fidelidade e de mordomia. O que é mordomia? É você guardar ou administrar bem aquilo que são de outros, mas que veio para a sua mão. E a tua fidelidade nesses aspectos vai te levar para lugares maiores. Amém? Muito bom estar com vocês. Eu declaro na vida de cada um aumento, um novo tempo, uma nova estação. Deus, com sua graça e com o seu favor, fazendo crescer aquele sonho, aquele plano, aquele desejo que Ele colocou no teu coração. Shalom. Deus abençoe a todos.